Ao passo que nos anos 2000, segundo a HSM, para cada 80 profissionais de vendas contratados, contratava-se um de marketing, nos últimos anos essa proporção mudou e mudou muito. Hoje, segundo dados de contratação da For Sales, consultoria de Executive Search da The For Sales Company, especializada em recrutar vendas e marketing, já são mais de um profissional de marketing contratado para cada 20 de vendas. Ou seja, um aumento de mais de 400% na proporção de profissionais da área. Mas seria isso um indício de alguma mudança mais estrutural na estratégia comercial das empresas? Ou seja, será que chegou a hora de apostar mais no marketing do que em vendas? Ou a investir mais em inbound do que em outbound? Para nos ajudar a refletir sobre quando e como investir em inbound ou em outbound, no Raise the Bar dessa semana, nós vamos receber o Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível, empresa de consultoria do Aaron Ross, escritor de um dos livros de vendas mais vendidos da história. Com experiência avaliando a carreira de mais de 100 mil executivos de vendas e marketing nos 5 continentes e networking trabalhando para as principais empresas e segmentos no mundo, decidimos ajudar você a se atualizar semanalmente sobre carreira, tendências e curiosidades da área. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Raise the Bar, o podcast oficial da The For Sales Company, a maior recrutadora de profissionais de vendas e marketing da América Latina, que levanta tua régua trazendo conteúdos exclusivos através dos principais executivos, especialistas e headhunters de vendas e marketing do país. Muito bem. Poxa, Thiago, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. Estou bem animado com a nossa conversa com você. Obrigado, Rodrigo, Lewis, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo hoje. E vamos ajudar essa galera aí, né? Entender como que inbound e outbound podem se complementar. Maravilha, vamos lá. Como é que você está, Lewis? Tudo bem por aí também? Tudo certo, Rodrigo. Obrigado aí por mais um programa. Thiago, um prazer te conhecer, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Certamente um tema muito gostoso de se falar e que eu tenho certeza que você vai contribuir bastante com nós aí. Obrigado você. Thiago, agora já entrando no tema, né? Conta um pouco sobre você e sobre a tua experiência atuando com vendas e marketing, para a gente traçar um pano de fundo aqui para o nosso conteúdo. O engraçado, né, sobre vendas e marketing, que na minha cabeça tudo isso está integrado e para mim é basicamente a mesma coisa, né, Rodrigo? Eu, na verdade, comecei minha carreira na Coca-Cola, fui funcionário terceirizado da Coca-Cola, comecei a trabalhar lá com marketing digital, com social media, já tive meus primeiros contatos com vendas porque eu percebi ali que existia uma oportunidade para empreender, então comecei a prospectar e por aí para os anos afora eu acabei trabalhando com performance, né? E aí eu vivi uma síndrome do impostor. Eu gerava muito lead, muitas vezes, muitas oportunidades de negócios para os meus clientes, mas isso não viravam vendas. E aí foi aí que eu conheci Receita Previsível, até antes mesmo de ser CEO aqui, sócio do Aero no Brasil, e comecei então a integrar o que acontecia em marketing e vendas, né? Então, eu, por empreender, né, a gente acaba sempre sendo o nosso principal comercial, principalmente no mercado de agência de tecnologia, e aí eu fui desenvolvendo esse conhecimento integrado ao longo dos anos, juntando em vendas, marketing, e essa parte de como que a tecnologia vai ajudar a gente também a integrar aí e construir de verdade uma máquina de vendas. Fantástico, Thiago, fantástico, meu amigo, ótimo. E me diga uma coisa, para a gente complementar essa sequência, né? A partir de que momento tu mergulhou, né, dentro da metodologia de receita previsível, né, de máquina de vendas, quando você mergulhou teoricamente, mas também profissionalmente nisso, desde quando? Nos últimos 15 anos aí trabalhando com marketing e vendas, falando de receita previsível, eu comecei a ter contato basicamente em 2012, 2013 ali. Na verdade, o livro do Aaron ainda era o livro, né, a versão americana, alguns anos depois que ele foi traduzido aí para português. Inclusive, recomendo, né, a leitura aí para todos que vão ouvir esse podcast, principalmente da versão atualizada, que é a versão da capa laranja, que tem ali
cronograma, basicamente, de como que você pode implementar. Então, foi aí nessa época que eu comecei a ter basicamente esse contato mais integrado para construir a máquina, e que eu acho que tem muito a ver com esse tema de hoje aqui do podcast, que justamente essa proporção, né, de profissionais de marketing e vendas, ela tende a ser uma proporção um pouco mais equilibrada, principalmente considerando que aquele vendedor clássico, ele cada vez menos ele vai ter espaço, né? A tecnologia está tomando o lugar daquele vendedor tirador de pedido, e a venda consultiva, mesmo que você trabalhe com e-commerce, uma empresa do tipo, ela vai dar lugar a esse vendedor ali, né? Eu sempre brinco que é o lobo de Wall Street, não tem muito a ver com o modelo de vendas moderno, e sim, né? Eu brinco que eu sou muito fã, sou muito nerd, sou fã de Senhor dos Anéis, brinco que é muito mais o caminho do Gandalf, ali, de mostrar o caminho para o cliente. Então, acredito que essa junção das duas formações é a grande sacada, inclusive uma coisa que muitas pessoas, quando leem Receita Previsível, não entendem. Acho que a grande sacada da metodologia é só colocar ali a figura do SDR. Na verdade, o resultado, né, que, para quem não conhece, que a gente demonstra no livro, ele que ajudou a Salesforce a ter mais de 100 milhões de dólares em faturamento recorrente, e a gente ajuda aqui empresas no Brasil, foi justamente da união de uma fonte de leads previsível, ou seja, eu tenho várias fontes de leads inbound e outbound, gerando oportunidades de negócio, e eu tenho especialização do time de vendas. Então, foi mais ou menos assim, Nils, que eu comecei a encaixar uma coisa na outra, porque eu gerava lead hoje para a empresa, amanhã eu perguntava para esse cliente, pô, e aí, Nils, cara, Rodrigo, como é que estão os leads que chegaram ontem? Poxa, meu vendedor ainda não ligou. Poxa, se o seu vendedor ainda não ligou, a chance da gente converter caiu. E daí a gente começa, foi aí quando eu comecei a ter esses ensaios, né, até chegar aqui na Receita Previsível, e formatar, né, os processos de consultoria que a gente tem hoje, que a gente ajuda aí os empresários a montar a máquina de vendas. Muito bacana. Thiago, nos últimos anos, o marketing ele tem descido no funil de vendas, né? Quer dizer, o ciclo de venda, de compra de uma pessoa sobre um produto ou serviço, ele está cada vez mais interagindo com o marketing e menos com o vendedor. Quer dizer, o vendedor está entrando em etapas mais finais do processo de negócio das empresas. Aí vem minha pergunta de abertura. Em linhas gerais, quando uma empresa deve usar o inbound, ou seja, fazer o cliente chegar até ela, e quando ela deve usar o outbound, ir atrás, caçar a empresa? Boa, excelente pergunta e muito boa para começar esse debate aí que vocês trouxeram hoje. Pelo seguinte, o que a maioria das empresas elas não entendem? Qual que é o nível de consciência do cliente que eu quero prospectar com relação à minha solução? Então, vou dar um exemplo muito simples aqui. Se a gente fosse vender carro, eu não preciso explicar o que é um carro, né? O que é um veículo, mas eu tenho que trazer o sonho para aquele consumidor B2C. Agora, vamos pegar esse cenário, vamos trazer para o cenário B2B. Eu estou falando de um produto, de um serviço, uma solução, né, que a empresa do outro lado ela entende que ela pode procurar aquilo, né? Então, eu sempre falo que a decisão, o primeiro passo para você entender se você começa pelo inbound ou pelo outbound, entender o nível de consciência do seu público. Por quê? Se eu estou falando com um público que ele é inconsciente, ou seja, ele não tem ideia que ele poderia resolver aquele problema, provavelmente você vai ter muito mais previsibilidade com o outbound. Você determinar um perfil de empresas, você vai conseguir concentrar energia, você vai aprender os seus argumentos de venda, e depois isso vai alimentar a sua parte do inbound. Agora, o proporcional também serve para o inbound. Se eu estou falando com alguém que a gente tem um nível de consciência mais claro, você gerar demanda do inbound, né? E aí a gente conhece muito, né, no Brasil a figura do SDR, mas a gente também trabalha muito aqui no Receita Previsível, o MRR, o cara que recebe os leads do inbound. E esse cara qualificar esses leads e gerar insight dessas qualificações, com certeza numa segunda etapa de negócio, você vai ter um outbound também mais bem feito. Então as duas coisas são, as duas decisões são boas, né? Só depende do contexto. Eu estou falando de um cliente que não entende o que eu vendo ou uma solução que já é conhecida no mercado. Isso vai ter a ver não só com uma decisão de vendas, vai também tem a ver com uma decisão de marketing, que é o entendimento do meu funil de marketing, em que eu vou ter que investir muito no meu topo de funil. Ou seja, eu vou ter que educar muito um cliente que não pensa que ele poderia resolver aquele problema que eu resolvo, para que ele chegue nas etapas finais
como você colocou muito bem, que é onde o vendedor vai atuar. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma solução que é concreta no mercado, né, as pessoas, o comprador do outro lado, ele entende que esse tipo de serviço já é oferecido, provavelmente eu vou ter mais previsibilidade, eu vou conseguir concentrar mais energia e ter uma previsão, olha, quantos leads eu prospectei, quantas reuniões eu agendei, quantos fechamentos eu tive e se esse cliente é saudável ou não para a minha operação, que é uma outra vantagem do outbound. Cara, interessante. Começamos bem, Rodrigo. Eu acho que isso vai se conectar com a próxima pergunta que a gente tem aqui na nossa pauta, né? Ou seja, Thiago, o que você está dizendo aí, por favor, me corrija, é que quanto mais conhecido é o produto em termos de percepção de consumo, né, de experiência de consumo, mais eu posso pesar a minha estratégia para o inbound, né? Quanto menos esse produto é conhecido, melhor eu trabalhar mais o outbound, porque aí eu já vou mais direcionado naquele target que tenho, que eu sei que eu vou resolver a dor, que a minha solução ela tende a resolver a dor. Estou correto nisso? Perfeito. É uma das formas mais simples de entender, assim, com base nas experiências que a gente tem aqui, falando desde startups até negócios tradicionais que implementam a máquina de vendas, de entender como que eu vou dar esse pontapé. Ou seja, então você que está assistindo a gente, que não tem uma área estruturada de vendas e marketing, ou está com sua demanda para contratar esses profissionais, o primeiro ponto é esse, pensar nisso. Porque, de repente, esse cara de marketing ele pode ser um cara que vai dar muito mais apoio para vendas, a construção de materiais, de estudos, até ajudando um pouquinho até a inteligência comercial, dependendo do tamanho da empresa. Ou ele pode ser um cara que ele vai realmente, vai lá, vai botar grana lá no tráfego e vai te ajudar ali a gerar a demanda que você precisa. Um bom caminho aí para quem está aí, né, precisando começar a criar previsibilidade no seu negócio. Fantástico, fantástico. Rodrigo, interessante. Mas eu vou te fazer uma provocação aqui agora, então, Thiago, saindo um pouco da nossa pauta. E se eu estou num segmento tradicional, ou seja, há soluções claras e totalmente conhecidas do mercado consumidor para a resolução de um problema específico, tá? Contudo, eu, como empresa, tenho uma solução que é inovadora, que traz diferenciais competitivos mais inovadores, mais novos, mas que, consequentemente, acabam te posicionando em preço ou em estratégia de execução de uma forma diferente, né? Como é que eu equilibro isso? Porque não é simplesmente eu receber um lead ali que espera algo, mas eu vou entregar esse algo, mas de uma forma diferente para ele. Não sei se eu me fiz claro para ti. Muito boa pergunta, e essa pergunta tem a ver com o principal erro que eu vejo na hora de contratar um profissional de vendas e marketing que as empresas cometem, que é eu contratar uma pessoa para fazer um trabalho e ela não tem uma noção de quem que é o perfil de cliente que eu quero trabalhar e como eu vou construir a mensagem para esse perfil de cliente. Porque o grande problema do mercado é que as empresas elas segmentam o cliente por KNAI e não por dor ou benefício. Então, se eu sei as dores e benefícios que eu tenho que resolver desse cliente, eu vou saber, independente dos canais, e inclusive devemos usar os dois, né? Devemos usar a estratégia inbound, devemos usar a estratégia outbound para poder gerar esses leads. Então, respondendo a sua pergunta, que foi muito boa, é justamente esse equilíbrio. Se eu sei o perfil que eu quero alcançar de cliente e eu entendo como modular minha mensagem, essa mensagem ela vai ser adequada tanto para o inbound quanto para o outbound. Vamos falar de uma solução inovadora aqui. Vamos dizer que nós três aqui, a gente fez uma startup que a gente inovou na forma de, sei lá, fazer contabilidade e com 3 cliques por semana, o empreendedor consegue gerar todo o seu resultado de negócios dentro de uma plataforma de contabilidade. Estou inventando isso aqui, tá, gente? Não sei se existe, mas é só para ser um exemplo claro. Cara, é um mercado conhecido. Eu já ter inventado outro exemplo, porque a Contabilizei a nossa cliente, eu já não concorreria com eles nessa startup. Desculpa, pessoal da Contabilizei. Mas olha só, que ninguém rouba essa ideia da gente, né? Mas olha só, olha que interessante. O mercado ele pode ser conhecido. Eu posso trabalhar com pequenas e médias, eu posso trabalhar com médias, eu posso trabalhar com grandes empresas jogando essa solução. Mas o decisor do outro lado, ele está acostumado com soluções que ajudam na contabilidade ou com empresas que fornecem a contabilidade. Então, o que eu vou tentar entender vai ser qual mercado potencial ele passa de desconhecido para um interessado na minha solução. E aí isso, dentro de vendas e marketing, existem mensagens parecidas e outras vezes muito difusas, mas que estão no mesmo contexto.
Quando eu falo de vendas, eu posso falar para pensar assim, te ligar e falar assim, olha, Lewis, cara, você já pensou que tinha uma outra forma de fazer sua contabilidade sem depender de um cara técnico que não vai te gerar só sob demanda as coisas e uma plataforma com 3 cliques poderia resolver esse negócio? Eu vi aqui que você tem 30 funcionários, talvez essa solução seja para você. Então, eu estou criando uma mensagem dentro do seu contexto, da sua dor. Ou isso pode ser um anúncio no Instagram, que eu posso te falar o seguinte, calcule o quanto você perde por não ter uma contabilidade efetiva no seu negócio. É a mesma coisa, só que eu estou modulando para vendas e estou modulando para marketing. Eu estou criando 2 formas diferentes, 2 comunicações diferentes, que pegam uma pessoa que não está prestando atenção em mim. Então, essa que é a grande sacada que muitas vezes as empresas esquecem. Quando eu ponho um cara lá para trabalhar, seja ele um cara de vendas ou um cara de marketing, eu tenho que ajudar esse cara a entender os benefícios que eu quero gerar para o mercado e as dores, para que eu consiga entender como eu vou prestar atenção, como eu faço esse cliente sair de um desconhecido para um curioso, para eu decidir várias coisas, como, por exemplo, frequência de contato, tanto no inbound quanto no outbound, mensagem, conteúdo, canal, sazonalidade, porque pode ser muito boa, a solução pode ser muito boa, mas às vezes você está, sei lá, prospectando o cara num momento que é confuso para ele, né? Então, aí é que eu acho que é onde as duas profissões elas começam a interagir e que faz com que esse 80-1 caia para 80-20. O vendedor consultivo ele não vai ser substituído, ele vai proliferar no mercado. Agora, o vendedor, que ele não é capaz de modular o discurso dele para o cliente, aí eu falo modular o discurso, é muito mais do que, se o cara falou devagar, eu vou falar devagar. Se o cara falou rápido, eu vou falar rápido. Rapó, tudo isso é incrível, tudo isso faz sentido, nós somos humanos, mas, além disso, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter uma técnica para entender o que eu estou fazendo. E aí vai vir tudo isso que, né, construir uma máquina de vendas te ajuda também a fazer e que vai ter essa sinergia com essa resposta, essa sua pergunta que foi muito boa. Você sabe, Thiago, que nos últimos meses e anos, né, a gente está vivendo uma situação bastante peculiar em termos de vendas e marketing, né? Falando de marketing, a gente tem agora essa questão dos cookies, né, que tendem a deixar de ser usados, quer dizer, não vai mais ter rastreamento de navegação na web, o que vai dessegmentar a mídia, né, as estratégias de marketing, quer dizer, você vai aumentar a necessidade de você ter uma mídia de impacto para um público não segmentado, quer dizer, você pegar de 100 pessoas, você fazer os 3 que são teus clientes clicarem no banner, né? Então, do lado de marketing, tem um novo desafio aí em ascensão. Já do lado de outbound, então eu falei de inbound, agora falando de outbound, a gente tem a temática da saturação das cadências de e-mail, né? Desde que, inclusive o Aaron Ross, no livro, ele manifesta uma preocupação de passar uma fórmula de e-mail pronta. Em determinado ponto do livro, ele até fala isso. Olha, eu não vou entregar o texto do e-mail que eu sugiro, porque daqui a pouco está todo mundo usando o mesmo e-mail. E a realidade é que hoje a gente tem um formato já de e-mail, de cadência, meio que pré-formatado, né? Então ela começa ali com aquela questão de cura de dor, chancela, né? Falando dos clientes que atende, da experiência no segmento, etc. e tal. Juntando, a minha pergunta é a seguinte: quais são a estratégia de cadência de e-mail ainda funciona e tende a continuar funcionando nos próximos anos, na tua visão? Pergunta 1. Pergunta 2. No ponto de vista de marketing, né? Você vê essa estratégia de inbound mudando em função dos cookies? Então, 2 perguntas em uma aqui, né? Boa. Com relação à questão da cadência de e-mail, há 20 anos atrás, nós poderíamos estar falando sobre o quanto os contact centers iam dominar o mundo, né? E, inclusive, tem empresas que ainda conseguem viver, né, desse tipo de solução e viver muito bem, ter saúde financeira uma saúde financeira muito grande. Qual que é a diferença do contact center para o e-mail, por prospectar com inteligência artificial ou no metaverso? É que a saturação do canal vem justamente quando a mensagem ela é saturada.
Então, eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo que está assistindo a gente vai conseguir colocar na sua realidade. SMS é um canal muito usado pelas empresas nos últimos anos. A gente tem, né, o avanço aí do mobile, né, em todas as regiões do Brasil. Tem mais celular do que seres humanos, mais gente no WhatsApp, né, do que qualquer outro canal do planeta, basicamente. Há muitos anos, quase ninguém, né, no SMS, que é um desuso no marketing, por exemplo. Na pandemia, o iFood, Uber, né, as marcas, grandes marcas de delivery, elas sempre usaram cupons de desconto por SMS. E você começou a ver um comportamento que, quando a pessoa quer um desconto para comprar alguma coisa num aplicativo desses delivery, ela vai lá no SMS dela e olha, eu estou com um dispositivo vestível aqui, né, com wearable. Um smartwatch hoje ele tem um canal de entrada absurdamente alto para você mandar um SMS, porque eu estou com o relógio no pulso, eu vou ver o SMS na hora. Então, é um canal que ficou defasado e que agora a gente está usando e que pode surtir efeito dependendo da estratégia que você monte. QR Code existe desde 1994, para vocês terem uma ideia. Então, o que é a sacada do e-mail? O grande problema é justamente nesse... Oi, Rodrigo, eu imagino que você tem um problema na sua área comercial, nós já atendemos receita previsível, parará. Cara, isso já era, né? Então, a saturação do canal ela é tão proporcional quanto o entendimento do gatilho que faz o Rodrigo pensar em mim. Então, o e-mail não vai morrer. O que vai morrer é a lógica de fazer e-mail script. Eu tenho que fazer um gatilho, eu tenho que entender o gatilho. Então, gestores como o Rodrigo e como o Lewis, que tipo de dor que ele tem que faz ele parar e prestar atenção nisso que eu vendo? Pode ser, por exemplo, vocês terem contratado recentemente, saber que vocês usam determinada tecnologia, uma sazonalidade do ano pode ser um bom motivo para a gente abordar essa conversa. Então, o momento é que rege o quanto eu presto atenção, principalmente nas camadas, quanto mais C-level, mais vai ser o momento para fazer esse cara prestar atenção nisso. Aí o e-mail não vai morrer, assim como a cold call não vai morrer. Mas vai morrer nossa, eu te peguei agora, no mau momento. Esse discurso que todo mundo vai replicar, vai morrer. Então, o que é o grande desafio para o profissional de vendas e marketing e para quem precisa contratar esse cara? É justamente entender que o segredo está em eu conseguir trazer pessoas que elas conseguem ler cenários, interpretar aquilo que elas têm em mãos e criar repertório sobre o seu negócio. O bom vendedor é o que rouba da boca do cliente as palavras dele. O bom profissional de marketing é o cara que escolhe os canais certos e usa da mesma forma as palavras que estão na cabeça do cliente para poder fazer com que ele tenha valor, ele tenha percepção da sua marca. Então, isso seria basicamente o 2 em 1 aí das duas respostas, das duas perguntas que você fez. A gente está indo muito bem aqui, Rodrigo e Thiago. A gente está voltando para a construtividade, né? Isso se retorna a esse ponto que você destacou, né? Porque força e exige muito mais, né? Passa a exigir muito mais nesse cenário que o Rodrigo destacou, né? Dos profissionais que estão ali, do SDR, do qualificador, do copywriter, de quem está construindo uma cadência de e-mail, de quem está fazendo uma peça publicitária a ser construtivo, né? E não simplesmente executar, né? Então, tá forçando toda uma cadeia de liderança, uma cadeia de recrutamento e seleção, os próprios profissionais que estão nesse início de carreira, né, a serem mais consultivos, né? A palavra, acho que é essa até então, certo? Perfeito. E brilhante seu comentário, porque tem um ponto que a gente fala no livro, inclusive pegando o que o Rodrigo comentou também do e-mail, que são as grandes falhas que os CEOs e diretores de vendas cometem. E uma das grandes falhas é não tomar para si a responsabilidade sobre a geração de demanda. Não adianta você contratar um gerente de marketing, uma agência, e terceirizar neles a responsabilidade sobre a geração de demanda. Não adianta você botar o cara para trabalhar no setor comercial e fazer um onboarding de um dia em que você roda a empresa, cara, aqui é onde fica, pega café, aqui é o RH, se você ficar doente, manda e-mail para essa menina aqui e pronto, acabou, né? Então, isso também vai vir de encontro com um choque cultural muito grande, que vai ser os gestores, os diretores de empresas, quem contrata, ter essa percepção muito clara
que eles têm a responsabilidade de eles não precisam saber operacionalizar nada disso, mas eles precisam entender, né, o que é sinal e o que é ruído nisso tudo. Senão eu vou ficar pedindo para você altera peça com base no quê, né? Eu não gosto de azul, eu gosto de verde, não gostei de... Não tem mais tempo para achismo no mercado. E para eu poder ser dinâmico, ser um profissional que vou ser saudável, eu vou ficar bem naquilo que eu faço, eu vou ter uma alta performance, eu preciso ter essa colaboração cultural, que é, olha, eu, enquanto gestor, enquanto diretor, eu não sei mexer em nada disso. Mas eu entendi que, poxa, no meu mercado, um lead normalmente custa R$40 ou custa R$10, e que normalmente a gente demora 15 dias para fechar ou 8 meses para fechar, né? Pega um segmento complexo, né? O funil de vendas, quanto maior a complexidade, mais longo o funil de vendas, e maior o desafio de você fazer testes, né? E fazer a experimentação para que você consiga acelerar esse funil. Então, como é que eu ponho você para rodar numa operação e eu em 8 meses avalio o seu trabalho? Que indicadores de desempenho? Que PDI eu vou fazer para você? Né? Então, essa responsabilidade cultural do gestor é o que vai fazer com que esse profissional seja mais consultivo. Se esse cara ele não tiver esse suporte, vai ser muito difícil esse cara conseguir performar bem dentro de uma operação, seja um cara de vendas, seja um cara de marketing. Você sabe que eu estou sempre de acordo com o teu ponto ali em relação ao uso, que a chave é o uso do canal, não se o canal vai continuar válido ou não. E eu acho que uma coisa que dá para acrescentar nesse racional que você trouxe, Thiago, é o fato de que hoje a gente vive num mundo de multicanalidade intensiva. Quer dizer, você interage com uma empresa por N canais diferentes e de uma forma intensiva. Então, você está falando com tua família no WhatsApp, mas você também está recebendo uma abordagem comercial. Você está recebendo um aviso da tua conta de luz no SMS, mas você também está recebendo um cupom do iFood. Essa densidade de uso dos multicanais de vendas e marketing cria exatamente essa necessidade de analisar o canal, analisar essa comunicação, o qualitativo, e aí desdobrar isso na ponta. E a gente tem visto muito isso nas vagas de vendas e marketing que a gente faz. Por ser especializado só em recrutar vendas e marketing, a gente acaba estando na fronteira da tendência de vendas e marketing, porque a gente acaba escutando das empresas a dor, né? Quer dizer, por que você está trocando o teu vice-presidente de vendas? Por que você está trocando tua área de inbound, né? A gente acaba estando ali escutando. E a gente, de fato, presencia uma pressão cada vez maior por criatividade e capacidade analítica nos profissionais de vendas e marketing, né? Quer dizer, aí tem essa dica, né, também. A gente está falando aqui de inbound e outbound, quando usar cada um, mas acho que já fica essa reflexão para quem está nos acompanhando de, puxa, cada vez mais teu trabalho não vai ser o primeiro a usar uma cadência de e-mail, porque está todo mundo usando, né? Teu trabalho vai ser conseguir fazer aquilo ali funcionar de uma forma inteligente, né? Que é o ponto que você trouxe, né? Perfeito. E essa necessidade de mudança, eu vejo que é muito também devido a como a gente lida com vendas e marketing no Brasil, sabe, Rodrigo e Luiz? Porque o empresário, de uma forma geral, ele pensa muito tempo na meta do que ele quer, o dinheiro que ele quer ganhar, ele pensa pouco tempo em por que as coisas não estão acontecendo como ele espera, e tem menos tempo ainda para entender o que suporte ele deu, muitas vezes, para que esse profissional ele tenha o desempenho que ele tem, ou quanto que ele foi claro com relação ao desempenho que ele tem. Em muitos mercados, por exemplo, o vice-presidente de marketing vai ter muito mais trabalho de apoiar uma área comercial. Vou dar um exemplo prático aqui. Numa farmacêutica, numa vertical farmacêutica, eu vou ter muito mais um trabalho estratégico de posicionamento de marca, de presença em canais, de material de apoio a vendas, do que num outro segmento. Agora, por exemplo, se eu sou vice-presidente de marketing de uma startup, eu tenho que ser o cara do tráfego, eu tenho que ser... Não que os dois não tenham que conhecer um da área do outro, mas, cara, eu tangibilizei para esse cara que vai ser um celebre numa operação que eu preciso, esse cara teve os recursos que eram necessários, ou a gente alinhou expectativas sobre o tempo,
né, com relação a isso. Por que eu estou falando desse ponto? Eu acho que o grande problema quando a gente fala de canal quando a gente fala de inbound e outbound, as pessoas não dão tempo para que as coisas aconteçam. Um lead de vendas, muitas vezes, ele pode vir muito mais quente do que um lead de marketing. E, ao mesmo tempo, o lead de marketing pode vir muito mais quente do que um lead de vendas. Dando um exemplo prático para quem está assistindo a gente, um cara que pensou na dor que ele tem, digitou no Google e gerou um lead, pode ser, às vezes, para a sua empresa, um cara que precisa ser atendido mais rápido do que um cara que você está prospectando ativamente. Você vai ficar trabalhando aquele lead 60 dias, 90 dias para esse cara levantar a mão. As duas coisas são importantes. Só que uma vai ser em 30 dias e outra vai ser em 60, 90, 120. E aí, você vai depender só de um? Então, quer dizer, se o CPM da ferramenta aumentar, você quebrou a empresa. Ou se o seu SDR sair, sua empresa também parou, né? Então, esse é o segredo da máquina de vendas. Eu tenho fontes previsíveis de leads. Então, eu tenho estratégias certeiras no inbound, que eu estou gerando demanda. Eu tenho estratégias certeiras também no outbound, gerando demanda também. O Thiago, nas suas duas últimas respostas aí, você salientou um ponto que é bem interessante, né? A gente começou salientando a importância de ser consultivo, né, e dos profissionais de vendas e marketing atuando em receita previsível e serem consultivos, mas agora tu está salientando a responsabilidade dos empresários, dos líderes, em fomentarem um ambiente que permita a consultividade, né? E aí eu me recordo que quando eu fiz o primeiro projeto meu de recrutamento e seleção para a receita previsível, lá no final de 2017, né, tinham poucos cases ainda no Brasil e ainda estava muito concentrada a metodologia em SaaS, né, no ambiente de tecnologia, né? Hoje, a gente já vê a indústria trabalhando nisso, seja a grande ou a pequena. Inclusive, a gente tem grandes cases aqui na ForSales de ajudar indústrias a estruturarem máquinas de vendas, né, por meio de recrutamento e seleção. Né? Mas eu percebo nisso ainda, né, nesse momento de virada, né? Vou colocar a receita previsível aqui, eu preciso contratar uns SDRs, preciso começar a trabalhar com mídia paga e é isso, colocar uns closers, né? Não se tem ali, às vezes, tanto um preparo para justamente trabalhar nisso que você destacou, fomentar um ambiente, né, dado ao produto, dado ao segmento, né, que permita uma execução consultiva, né? Conta para a gente um pouco do que você tem observado, né, de novos segmentos, novas indústrias mais tradicionais em termos de métodos de vendas, que estão implementando e o que eles estão vivenciando, né? Onde eles estão mais errando. Esse é um ponto interessante que, né, a metodologia ela nasce, né, dessa necessidade do Aaron lá na Salesforce, e eu, particularmente aqui no Brasil, sou responsável pela metodologia, tive experiência já com o ramo automotivo, com o ramo de turismo, com o ramo de indústrias, diversos tipos de indústrias, e a gente tem percebido aqui, eu e o time, que principalmente quando a gente fala de segmentos mais tradicionais, o grande desafio está em criar uma metodologia de rotina cultural para seguir os processos, né? Eu sempre falo que para você implementar a receita previsível, você tem que ser amável com as pessoas e bem rígido com os processos, principalmente no início, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes fazem uma reunião, por exemplo, de vendas e marketing, falando especificamente do nosso tema aqui de hoje, e elas saem sem alinhar demandas, sem alinhar próximos passos, sem colocar numa ferramenta de gestão de projetos quais são os projetos que continuam, ou os projetos que são otimizados, ou os projetos que são criados a partir daquelas reuniões. Então, acho que esse é um primeiro gap aí quando a gente fala da execução prática. Eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter um microgerenciamento, e quando a gente fala microgerenciamento, as pessoas ficam muito assustadas, achando que é uma coisa negativa, muito pelo contrário. O microgerenciamento no início ele vai te ajudar a ter uma autogestão. Então, para o vendedor, ele entrar numa call e falar, olha, gente, eu tenho 40 leads para trabalhar hoje, eu consegui falar com tantos ontem, eu não consegui falar com tantos hoje, meu desafio de hoje é esse, porque isso cria um hábito da autogestão, isso cria um hábito, né? A rotina, ela faz com que você consiga medir a pulsação do negócio, que é onde as empresas derrapam. Porque qual que é a grande sacada de você implementar uma máquina de vendas? É você criar previsibilidade na sua demanda. Então, se o dólar baixou, o dólar aumentou, se um concorrente copiou a sua solução, você tem uma noção histórica do que está acontecendo e você toma decisões muito rápidas. Dependendo da empresa D-1, dependendo da empresa
né, por semana, por mês, por quarter, mas você tem ali dados, você tem histórico. E aí elas falham justamente nisso. Não adianta botar o melhor CRM, a melhor ferramenta de inteligência de vendas, colocar pessoas boas para trabalhar e não ajudar elas a criarem o hábito cultural de que elas vão criar essa rotina, esse ritmo, esse fio condutor, né? Eu falo que a receita previsível não é uma máquina de script. Máquina de script você pode jogar no Google aí, ó, script para e-mail, que entra no que o pessoal, a gente está falando aqui, tanto o Rodrigo quanto o Luiz falaram muito bem, né? A mensagem vai saturar, né? Script não é salvação, e sim o fio condutor dessa operação. Então, Luiz, justamente esse é o gap que a gente vê. Na hora de executar, o cara planeja bem, o cara contrata bem, mas ele é meio frouxo ali, né, na execução, né, das rotinas, né? Aí você não pode virar uma repartição pública. Não, tem que ser tudo quadradinho, eu só vou fazer desse jeito, nem precisa ser um negócio muito vibe demais. No início, principalmente, tem que ter essa rotina. Sem a rotina, dificilmente você vai conseguir ter sucesso na implementação, né? Porque aí você não vai conseguir pegar, por exemplo, erros de entendimento, preenchimentos errados de CRM, problemas que às vezes as pessoas têm. As pessoas, às vezes, elas na prática, elas têm vergonha de trazer as dúvidas que elas têm, ou têm dúvidas até demais. Então, o que eu estou falhando? O que eu estou falhando no suporte desses profissionais para que eles desempenhem bem a função deles? E para isso eu tenho que ter feedback diário e semanal ali, né? Então, a daily ela é um erro muito fatal, e a weekly, né, que a gente fala, a revisão semanal do funil é um erro muito fatal, né? Se faz, mas não se faz baseado em dados, como vocês colocaram bem, não se faz evidenciando isso dentro do CRM, e aí não tem essa auditoria das oportunidades. E aí você começa a ter o que a gente fala de um funil artificial, né? Você tem aí um monte de dado, tem ali, tenho milhões em vendas, mas aquilo não vai refletir nunca a sua realidade. Rodrigo, estou lembrando de um debate que a gente teve essa semana aí. O Thiago está corroborando o meu ponto, né? Não basta, você está dizendo, aí me corrige, Thiago, mas você está dizendo que não basta eu sistematizar, não basta eu ter um processo, ter CRM, eu implementar, eu preciso aculturar os meus profissionais a entender o motivo do qual eu preciso preencher o CRM daquela forma, ou eu preciso executar o meu dia daquele jeito, eu preciso organizar a minha agenda dessa forma. Preciso fazer com que ele entenda a importância disso, né? O motivo disso, para que aí ele passe a executar com mais constância, né? É isso? Isso mesmo. E eu vou dar um exemplo para quem está ouvindo a gente de marketing e vendas, isso que o Elias comentou. Não adianta eu fazer uma persona de marketing e eu não deixar isso, cara, que seja no papel de parede da minha empresa, no impresso na minha mesa, sei lá. Eu não ter discussões com o meu time de marketing e de vendas baseado nessa persona. E também não adianta, do lado de vendas, eu ter um CRM ali bonitinho e eu não entender por que eu tenho que preencher aquilo, por que eu estou fazendo aquilo. Né? As pessoas, elas muitas vezes falham porque elas acham que ela vai preencher o CRM por causa da empresa, ou ela do lado de marketing, ela não tem a sensibilidade do papel dela no impacto do negócio. Então, eu faço post de rede social e aí eu faço, né, o brinco que é o post banner. Você faz ali um monte de banner, né? Você vai jogando ali um monte de coisa da sua empresa no Instagram, no LinkedIn, e as pessoas não interagem. E tá tudo bem, eu continuo fazendo aquilo sistematicamente, sem levantar a mão e falar: ei, gestor, cara, será que eu não posso, sei lá, inventar uma outra coisa aqui? Será que, sei lá, a gente não tinha que fazer um webinar? Será que a gente, sei lá, não tinha que estar presente em alguma feira? Deixa eu falar com o pessoal do comercial para entender o que eles estão precisando. Né? A pessoa ela tem que entender o porquê ela está fazendo. E do lado de vendas é a mesma coisa. Por que eu tenho que preencher um relatório corretamente? O que isso vai me ajudar? Isso vai ajudar a empresa? Não, vai ajudar a mim também. Eu posso perder essa oportunidade hoje, e daqui a um ano esse cara voltar e eu vou lembrar: putz, eu falei com esse cara. Nossa, ele estava nesse momento. Pô, vou chegar aqui e vou te perguntar: e aí, o que sua empresa faz? Eu vou falar: cara, eu lembro que a gente conversou, você estava nesse momento, é mais ou menos nesse momento. Ou seja, eu tenho que mostrar o porquê. Se as pessoas não entendem o porquê, inbound, outbound, ela não vai conseguir executar. Né? O que eu mais vejo por aí é persona que, na verdade, é fake, é um pensamento abstrato, e profissional preenchendo CRM por preencher. Né? Então, por isso a importância da cultura, né?
Mas você sabe que eu vejo aí um desafio prático gigantesco, vejo tanto teoricamente quanto tacitamente, porque como o Lewis falou, a gente ajuda muitas empresas a, a melhorar os processos de vendas e marketing através de executivos de alta performance, né? Quer dizer, a gente atua, te ajuda a empresa com o capital humano. E a gente vê uma diferença gigante quando você coloca um diretor, um head ou até um gerente muito alta performance para quando você tem um cara mediano. E o único ponto que eu quero chegar é o seguinte, Thiago, eu vejo uma dificuldade muito grande nos profissionais de vendas e marketing do Brasil, em especial, em conseguir ter um olhar crítico e criativo para o processo de vendas e marketing. E eu tenho uma opinião em relação a onde que isso surge, tá? E eu vou dar um exemplo meu lá de trás. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei como trainee comercial na Anshan, né? Trainee comercial da Anshan era basicamente um vendedor, tá? Com nome bonito. E eu me lembro com muito orgulho que eu fui o melhor vendedor da filial Curitiba, que foi a melhor filial do Brasil na campanha que tinha no semestre. E fui, acho que, o terceiro do país em 110 trainees de venda, né, na campanha de venda semestral, no acumulado, né, ganhando vários meses como o melhor vendedor do Brasil naquele período, né. E é muito curioso porque eu me lembro dessa época e o pessoal copiava muito meus e-mails, né, meu copywriting de e-mail. Então, deixa eu usar aqui o copyright, usava muito meu pitch no telefone, que a gente fazia muito cold call na época. Aliás, antigamente, naquela época, 2008, 2009, era mais comum cold call do que cadência de e-mail, né? E eu percebi uma dificuldade no time de entender o qualitativo, como melhorar o retorno do e-mail, de um cold call e tudo mais, fazer essa engenharia reversa. E na minha leitura, juntei a essa experiência na ponta vendendo com também experiência gerindo equipe comercial e recentemente como headhunter, e a minha conclusão é a seguinte, eu acho que há um gap de habilidades muito grande no profissional de vendas e marketing médio brasileiro, tá? Não estou falando do high performer, eu estou falando do conglomerado ali do mainstream. Há um gap muito grande de habilidades para fazer essa engenharia reversa que você está propondo. E eu entendo que isso provavelmente tem origem em duas questões, né? A primeira é o fato do brasileiro ele ler pouco. Então as pessoas não têm muita copywriting, não sabem escrever um e-mail muito bem, fazer uma problematização de um discurso, de um roteiro, de uma forma clara. Eu atribuo isso à questão do hábito de leitura. E a segunda é o fato da nossa economia não ser, muito recentemente ter virado multifacetada. Até 1990, a gente tinha 4 montadoras de veículo, a gente tinha 2 fabricantes de telefone, né, na época. A gente tinha 4 empresas de roupa no Brasil. A nossa economia ela é muito recente, essa pluralidade de players é muito recente no Brasil. Isso não desenvolveu um olhar crítico nas pessoas de vendas e marketing em relação às nuances de vendas e marketing. Quer dizer, como empacotar um discurso de venda sobre um produto. Então, na minha avaliação, acho que tem um gap muito grande de talentos no Brasil, de pessoas que conseguem fazer o avião levantar do chão em termos de vendas e marketing. Não sei se você e o Lewis vão concordar com o meu ponto, mas eu acho que tem um checkmate, não um checkmate, mas tem uma situação um pouco crítica de tabuleiro de xadrez, onde em alguns casos a gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas de outros você não tem capability nos times para fazer aquilo, né? Isso quer comentar também? Não, Thiago, pode seguir, por favor. O que eu concordo em gênero, número e grau, e acrescento alguns pontos aí. O que eu vejo que falta hoje em relação à habilidade, né? Uma coisa é eu ler, por exemplo, vou até usar o seu exemplo da leitura. Eu posso ler, mas eu posso não absorver. Então, as pessoas não sabem também, elas não entenderam que elas precisam ter uma habilidade que vai ser a única habilidade que vai garantir o nosso emprego daqui a 10 anos ou daqui a 50 anos, que é treinabilidade. Como eu estudo?
Né? Já para pensar que isso é pouco discutido, as pessoas não param para falar, poxa, como que eu aprendi? Né? O Rodrigo teve um jeito de aprender a fazer copy. Né? O Nils teve um jeito, o Thiago pode ter tido outro. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro fazer mapa mental. Eu quero pensar em alguma coisa, eu fico rodando aquilo na minha cabeça, depois eu vou lá e rabisco. A minha mesa, ela tem aquela superfície como se fosse um quadro para passar pilô. A minha mesa aqui, se vocês não estão vendo, mas ela é inteira rabiscada. Só tenho que pensar nisso. Eu vou, rabisco primeiro, depois eu vou no mind map da vida e vou lá e jogo. Mas eu aprendi que essa é a forma que eu tenho de aprender. Tem gente que é só escutando, tem gente que tem que fazer, tem gente que tem que repetir 3 vezes aquilo para poder aprender. Então, não é ensinado a ser treinável. E aí isso vai desembocar em um outro problema que eu vejo que vai envolver muito vendas e marketing, que é a questão da inteligência emocional. Eu sou de uma geração Y, sou de uma geração Z, em que, né, eu tenho todo um suporte ali, né, o mundo foi feito diferente para mim, né, para quem é mais novinho aí, né, que, né, eu, Rodrigo e Lewis, a gente viveu a época que a gente comprava refrigerante só no domingo, que era impossível tomar, né, a economia era outra, o jogo era outro, né, quantas pessoas na sua rua tinham carro, né, quantas pessoas tinham linha de telefone, né, era um outro, o acesso à informação era totalmente diferente. Então, essa pessoa ela vem de uma abundância de informação, de uma abundância de mecanismos de prazer, em que, quando ela senta para trabalhar e alguém vira e fala assim, cara, não tá bom, estuda, refaz, vai ter uma hora que eu vou ter que te pressionar de uma forma positiva, então, cara, olha, eu te expliquei, agora eu quero que você faça isso, preciso que você execute, eu preciso que você dê o próximo passo, preciso que você seja rápido naquilo que você está fazendo, né? Porque, gente, pessoas normais, trabalho normal tem coisa boa e coisa ruim, qualquer trabalho tem isso. E eu vejo quando chega nessa situação de confronto, principalmente a geração Y e a geração Z, ela vai ter um conflito ali. Ela vai ter um conflito que é como eu lido com as minhas emoções perante um feedback negativo. Ou pior ainda, que é uma outra questão ali dos gestores que a gente tem visto muito também. Às vezes o gestor tem vergonha de chamar a atenção de alguém do time. Né? Chamar a atenção que eu digo, gente, é dar feedback. Olha, minha expectativa era essa, o que veio até mim é isso, eu quero que da próxima vez seja feito de uma outra forma. Estou falando que feedback aqui, gente, chamar a atenção não é dar soco na mesa, é alinhar a expectativa. Olha, isso aqui não está legal. Então, quando o cara cai nessa situação, ele entra numa situação de choque. Por quê? Né? O refri está na geladeira todo dia, o celular está na mão o dia inteiro, o videogame bom, né? A gente suou para ter contato quando era criança, o cara tem desde que ele nasceu, né? Então, assim, o mundo ele é muito perfeito, e aí você chega numa situação que você fala assim, cara, eu não sou tão bom assim, né? E aí você tem que também, enquanto gestor, também saber lidar com isso. Ninguém aqui, né, vai dar soco na mesa e vai falar, não, então, né, não dá para contar a geração Y e geração C. Você tem que ter uma linguagem diferente, você tem que ter um comportamento diferente. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu colaboro aí com o que você falou e concordo plenamente, assim. E acrescento nisso aí, nessa habilidade, a treinabilidade. Eu tenho que... Não vai ser meu professor, não vai ser o meu chefe, meu gestor. Eu tenho que entender como eu aprendo, né? E investir tempo nisso, né? Senão a gente fica para trás. Estou gostando que a conversa virou para um tom sociológico aqui agora, né? Maravilha. Mas voltando para as tendências, Thiago, eu acho que esse é um dos pontos que a gente queria discutir aqui, né, Rodrigo? Você falou do aspecto educacional e a gente vê especialmente, não especialmente, até porque os departamentos de treinamento eles já existem em estruturas mais tradicionais há muito tempo, né? Mas percebe-se uma ênfase maior, né, no aspecto educacional, tanto do colaborador, né, na execução das suas atividades, como até mesmo no próprio cliente, né? Eu tenho observado isso em algumas startups e algumas empresas que adotam receita previsível, né, elas colocando dentro de seus organogramas um profissional específico para ajudar no aprendizado, né, no desenvolvimento. Né? Tu tem observado isso também, Thiago? Enfim, o que tu tem visto que o mercado tem trazido de boas práticas nisso? O uso de uma universidade corporativa, né, nas empresas mais estruturadas é importantíssimo. A gente tem visto cada vez mais, junto com essa preocupação do onboarding bem feito, né, de um onboarding bem estruturado. Então, se eu sou um profissional de marketing, eu vou também conversar com o pessoal de vendas. Se eu sou uma pessoa de vendas, eu também vou conhecer
que a empresa faz de marketing, a gente começou a trabalhar para entender que mundo é esse. Vou escutar o suporte ao cliente, vou entender o que esse cliente tem de dor. Isso também é fundamental. E o que eu vejo o que é a tendência é a gente começar a discutir também métricas mais claras para que eu consiga avaliar essa parte educacional, né? E isso, às vezes, eu vejo que as empresas, às vezes, elas falham. Elas têm áreas bem estruturadas na parte educacional, ou elas têm iniciativas, mas é meio que um negócio assim, que acontece, vai acontecendo, e como que eu vou avaliar a pessoa? Poxa, eu vou avaliar a pessoa, sei lá, se ela assistiu um curso, né? O que a gente assiste, a gente esquece 80% até 2, 3 dias depois. Então, eu vejo que existe um caminho bacana a ser seguido, que é como que eu vou conseguir criar treinabilidade e como que eu vou mensurar o sucesso da minha treinabilidade. Porque as pessoas têm direito de errar e a gente viveu assim nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, aí, eu acho que uma histeria muito grande do growth, né? O growth hacking. Eu vou testar o tempo todo e tal. Eu testo, gente, rodo teste aqui de vendas e marketing todo dia na Receita Previsível para vários clientes e da própria empresa. Mas eu acho que se aconteceu um desespero muito grande de que a experimentação ela vai ser a única fonte de informação de educação. Ela é uma das principais chaves de alavanca de sucesso, falando principalmente de startups, mas a gente precisa ter uma boa iniciativa de gestão e educação que eu consiga mensurar o resultado, porque pessoas normais, elas funcionam gerando um resultado razoavelmente bacana, desafiador, mas ninguém precisa ser super-herói. Vendedor super-herói não salva operação comercial e hack do marketing não vai salvar seu crescimento. Eles vão ser importantes, temos que incentivá-los, mas eu não posso depender disso para montar uma máquina de vendas. Eu acho que é um ponto que a gente precisa evoluir. Como eu mensuro a forma de educar essas pessoas. Thiago, a gente começou aqui nossa conversa, né, falando de quando, né, usar o inbound e o outbound. Depois você trouxe uma perspectiva aqui sobre os principais gargalos, né, ou o principal gargalo para o processo funcionar, que é essa coisa do coachability, né, da capacidade de aprender, e essa reflexão em termos de reengenharia, né, de fazer o processo ser melhorado de baixo para cima e de cima para baixo, quer dizer, toda a estrutura está contribuindo para o processo ser azeitado, né, tanto in quanto de out. Aí eu queria, para terminar o programa, te pedir para falar um pouquinho da parte mais micro dos canais de in e de out. O que eu quero dizer com isso? Na tua leitura, na tua experiência, quais são os principais erros que as empresas cometem em cada uma das duas frentes, né? No inbound e no outbound? Para quem está nos acompanhando, ter um arco perfeito de reflexão e de boas práticas de in e out, né? Boa, Rodrigo, excelente ponto. Olha, os principais erros que as empresas cometem na hora de começar a prospectar outbound, eles estão relacionados a começar uma campanha de prospecção sem entender o meu perfil ideal de cliente. Meu perfil ideal de cliente, mais uma vez eu repito, não é o KNAI, não é a atividade, e sim as dores e benefícios que aquele cara enxerga. O segundo erro principal que eu vejo numa campanha de prospecção outbound é desistir muito fácil. Hoje, em média, 13 a 15 tentativas de contato é o que você precisa para você começar a ter sucesso numa prospecção outbound na maioria dos canais, né, na maioria dos mercados. E esse número vai mudar e vai aumentar, inclusive, conforme o mercado for ficando mais maduro, né? E o terceiro erro que eu poderia trazer aqui está justamente em colocar pessoas na ponta que não conseguem avaliar o lead scoring que a gente fala na metodologia. Ou seja, o bom para vendedor, ele descarta leads muito rápido e foca energia muito rápido nos leads que estão dentro do perfil. Ou seja, esse cara tem que ser esse prospector, né, esse cara que vai qualificar essas demandas, ele tem que ser muito capaz de ser a ponta da lança em descartar um lead que não tem perfil, mesmo que ele tenha características de faturamento ou segmentos normalmente que você atenderia, e capaz de tratar e qualificar melhor esse lead que está dentro do perfil.
porque isso vai evitar que sua empresa seja vítima da sua carteira de clientes. Né? Então, eu consigo controlar isso no outbound e as empresas normalmente fracassam. Já no inbound, eu acho que o principal erro está relacionado a escolher canais de mídia sem entender que as ferramentas, elas cada vez mais estão indo para um caminho de inteligência artificial, que o humano por trás daquela ferramenta, ele vai ser responsável por entender a mensagem e avaliar, né, a nossa página de destino, principalmente. Né? O Rodrigo falou em determinado momento aqui sobre cookie, né, o LGPD, toda essa mudança mercadológica vai fazer com que cada vez mais as empresas elas dependam dos dados delas para poder tomar decisão. Então, se eu ponho um canal de mídia para rodar, ponho um investimento em um canal de tráfego digital ou uma mídia offline, eu não tenho KPIs claros para fazer a mensuração, ou seja, poxa, eu vi quanto tempo esse cara passou no meu site, eu tenho perguntas de qualificação no meu site que batem os critérios que o meu SDR qualifica. Se eu não tiver isso, eu estou queimando dinheiro. Eu acho que o primeiro erro está aí. O segundo erro muito encontrado nas operações que a gente trabalha está relacionado a gente não escolher uma mensagem correta para falar naquele canal. Né? E aí isso vai bater com outro erro de mídia, que é a frequência e alcance. Né? Dependendo do que eu faço, do que eu trabalho, eu preciso ter uma frequência de contatos para que aquilo efetivamente aconteça. E como eu não mensuro o correto, eu invisto, eu abandono uma campanha ou uma estratégia antes que ela tenha a maturação que ela precisa. E o terceiro, né, erro, para ficar aí 3 erros de outbound, 3 erros de inbound, está relacionado principalmente, né, no que a gente tem visto, que é uma falta de cultura de análise de dados. Então, os profissionais de marketing têm ferramentas, então o cara tem acesso a milhares de ferramentas, mas ele não sabe, como vocês colocaram muito bem, interpretar. Então, ele não alimenta o próprio marketing e não alimenta o comercial com informações estratégicas. E aí a gente começa a entrar nesse looping que eu gasto dinheiro de mídia, eu não tenho lead qualificado, eu não gero lead, e do lado de outbound eu disparo mensagens e que não vão gerar os resultados que eu espero. Genial, Thiago. Eu vou colocar o Lewis numa saia justa agora, porque eu queria ouvir o fechamento dele em relação ao programa aqui, porque para mim, assim, Thiago, foi fabuloso aqui, cara. Tuas reflexões foram perfeitas, tua linha de raciocínio impecável, né? Acho que você conseguiu sintetizar absurdamente bem teu raciocínio e tuas dicas. Mas eu queria que o Lewis desse um resumo aqui, um fechamento do programa para nós, porque minha cabeça está com tanta informação que eu estou até com dificuldade de entender o que a gente pode concluir disso, o que sai daqui, né? Legal, Rodrigo. Não deixa comigo, porque isso ficou bem marcado em mim nas respostas do Thiago. Fica evidente que hoje, Thiago, Rodrigo, a gente já tem muito case de receita previsível aplicável no mercado brasileiro, tem muitos ensinamentos, tem muito curso, tem muita gente fazendo conteúdo sobre, né? Não falta isso, tá? É um momento de fomentar a construtividade, né? Tanto da parte daquele profissional que está ali no início da cadeia, no início do funil, né? No topo do funil, né? Sendo mais qualitativo nas suas abordagens na qualificação, sendo mais qualitativo no e-mail que vai ser enviado, na campanha que está sendo criada, assim como na liderança de fomentar, né, um ambiente mais construtivo, né, de dar todas as ferramentas, mas também aculturar, né, de criar um ambiente ali que permita com que o colaborador ele também cresça nesse sentido. Tá? Porque eu acho que esse é o próximo estágio, né, para ter uma receita previsível mais assertiva. Né? E não simplesmente um processo ali que tende a ir morrendo, né, a cada campanha ou a cada teste, né, que é criado. Certo, Thiago? Perfeito. Fantástico. Obrigado, primeiro de tudo, pelo convite e pelo feedback de vocês. Fiquei muito feliz com o papo, muito feliz aí com as perguntas que vocês fizeram. Agradeço demais aí pela oportunidade e complementando, pessoal, o jogo da consistência é o jogo do inbound e do outbound. Se eu estou começando, eu vou começar por um ou por outro. Agora, se eu estou gerando resultados, eu tenho que apostar nas 2 frentes e uma coisa é alimentar a outra. Eu acho que a grande reflexão aí que a gente pode tirar até do que a gente conversou aqui, que foram pontos bem legais, é essa, né? A máquina de vendas, ela
imprevisibilidade de demanda, né? E não vive só de um canal ou uma fonte de leads. Ela precisa ter essa fonte variada de leads para poder gerar resultado. Sensacional, Thiago. Puxa, muito obrigado mesmo. Achei sensacional aqui as reflexões que você trouxe. Infelizmente, chegamos ao final aqui de mais esse episódio do Raise the Bar. Se você está acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida para se atualizar semanalmente sobre as principais tendências, cases, curiosidades e dicas de carreira para quem é de vendas e marketing. Thiago, antes da gente encerrar, para quem está nos acompanhando e quer fazer contato com você, qual que é a melhor forma de te encontrar? Boa, no LinkedIn é Thiago Muniz, no Instagram também, Thiago Muniz, pode pesquisar lá, vai ter uma foto minha aí com fundo laranja, só me procurar aí, ó, a foto o unicórnio do livro laranja atrás sou eu, super aberto para trocar ideia, ouvir feedback de vocês, podem mandar inbox lá que a gente está disponível para trocar uma ideia. Sensacional, Thiago. Muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas e até lá.